abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, Ministério de Louvor, amém? Glória a Jesus. Você que está em casa, tenho certeza absoluta que esta palavra vai te alcançar esta noite. Eu me sinto honrada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? É um privilégio estarmos aqui, é um privilégio você também estar aí na sua casa, ou talvez no seu trabalho, até mesmo dentro do carro, viu? Vários amigos me contam que acompanham quando eu compartilho dentro do carro. Que coisa, né? Será que eles estão dirigindo e nos vendo? Jesus. Por gentileza, amada igreja, no nome de Jesus, capítulo 4 do livro, essa carta, Paulina, amém? 2 Coríntios, deixa aí marcadinho já, no capítulo 4. Eu quero, nesta hora, que você levante a sua mão direita, no nome de Jesus. Irmãos, há uma presença de Deus aqui neste lugar. Há uma presença do Senhor e eu gostaria de te chamar para que você fechasse os seus olhos por alguns instantes e você declarasse, na humildade que precisa existir em nós, o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. O senhorio de Jesus Cristo. Deus, nós queremos render, Senhor, a Ti todo louvor e toda adoração. Você que está nos ouvindo aí, eu quero te pedir, compartilha. Você não está compartilhando, não é a live. Você não está compartilhando nem mesmo ou somente o nome da igreja. Você está compartilhando é a palavra de Deus com aquela pessoa que você sabe que precisa hoje que o coração dela seja acessado por um poder libertador. No nome de Jesus, talvez seja novidade estarmos todos aqui protegidos, tanto cuidado dos líderes para preparar este ambiente. Mas neste momento, o Espírito Santo de Deus nos visita. Ele está observando o que há dentro de nós. Nós não estamos aqui, amada igreja, água viva venha saciar a nossa sede. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como o nosso bispo Anderson falou aqui, eu trago a paz do Senhor do seu amigo bispo Sidney, da Valentine. Valentine fez 13 anos essa semana, gente. Ela virou para mim e falou assim: mãe, eu já posso ter a senha da Netflix? Falei: filha, é tão bom, né, ter filhos. Quem tem filhos? Gente, quando eles te ajudam a lavar louça, então, é tremendo, tremendo. Amém? Por gentileza, amada igreja, por amor à palavra de Deus, capítulo 4. Quando a pastora me fez esse convite, eu comecei a orar ao Senhor e pedir a Deus uma direção. Quando o pastor Anderson, na semana passada, estava ministrando aquela palavra, né, Isaías, que maquinalmente aprendeu, me lembrei que foi uma das palavras que foi ali cravada no meu coração, no meu processo de conversão ao Senhor. E eu sempre me lembrava disso. Eu não quero, Senhor, me parecer com aqueles que te adoram como maquinalmente aprenderam. Mas eu quero ter as minhas experiências com teu Espírito. E se você orar assim esta noite, se nós crermos nisso, nós seremos alcançados e jamais abalados. Amém? Queridos, capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos.
aleluias, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, amém? Sente-se no seu lugar, coloque a sua Bíblia sobre o seu colo, levante as suas mãos e glorifique por alguns minutos a presença do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, rendemos a Ele louvor e adoração. A liberdade do Espírito aqui, igreja, diga amém. Eu profetizo que você que está nos ouvindo, você também está participando deste culto ao Senhor, porque aonde há a presença do Espírito, ali há liberdade, amém? Quero dizer, amada igreja, apenas um panorama inicial. Nós estamos vivendo há mais ou menos mais de 80 dias, não é isso? Acredito. Algumas privações. Nunca houve, pelo menos na existência dessa geração, algo similar, pastores, ao que nós estamos enfrentando. Então nós nos deparamos, alguns meses atrás, tudo bem, os nossos planos, tudo certinho. E de repente nós encontramos algo que parece invisível aos nossos olhos, sem controle aos humanos. Mas eu quero declarar que nada fugiu do controle de Deus. Quando nós lemos essa palavra, uma orientação, o apóstolo Paulo querendo trazer um alerta sobre as dificuldades da tarefa de servir a Cristo. Porque quando nós optamos por entender qual é a instrução bíblica para este tempo, eu quero que você traga à sua memória o processo de conversão do apóstolo Paulo, de perseguidor aos cristãos. Sempre me marcou muito saber que ele estava, eu imagino, pastor, que talvez ele fosse o comandante do apedrejamento de Estevão. E ali a gente percebe que caminhando para Damasco, justamente com planos humanos no seu coração, de atrapalhar, de atormentar, de destruir mais aquele povo, aquela comunidade cristã, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Talvez você esteja aqui, eu sinto muita presença de Deus neste lugar. Eu estou tentando aqui respirar, porque há uma manifestação do Espírito muito sensível aqui. Então eu quero dizer para você, se você está conectado, você vai sentir essa presença de Deus. E quando o apóstolo Paulo, acontece todo aquele processo, Paulo, por que tu me persegues? Quando Jesus entra naquela situação, nós podemos perceber que o legado, se você conhecer as cartas, mergulhar na Bíblia, você vai entender que esse momento, esse encontro de Jesus com Paulo, simplesmente mudou o curso da história, amém, igreja? E se nós estamos aqui, nós devemos muito a essa história apostólica. E pensando nisso, nós herdamos aqui uma instrução para a igreja desse presente momento. Uma instrução para a vida cristã. E qual é? Justamente o que ele vem descrevendo para nós. Olha, eu percebo isso, igreja, como uma realidade muito firme, muito explícita. Porque muitos de nós ficamos acostumados com que as nossas verdades, que são fundamentadas no nosso ego, porque muitas vezes o coração aceita a instrução, mas o ego fica atrapalhando a genuína aceitação da vontade de Deus na nossa vida. E quando a gente percebe aqui ele dizendo o seguinte, olha, em tudo somos atribulados. Você sabe o que quer dizer? Tribulação, atribulado, tem relação, a fonte da palavra, a origem da palavra está relacionada a sofrimento. Todos nós que estamos aqui, se estamos aqui, se nascemos nessa geração, todo mundo aqui já passou por uma faceta, uma dificuldade de sofrimento. E sofrer não é muito bom, não é verdade? Mas ele está dizendo o seguinte, em tudo nós somos atribulados. Olha a igreja do tempo presente, igreja contemporânea, comunidade Batista Vereda, todos vocês que estão aqui, nós estamos em grupo, mas o Senhor está te vendo individualmente. Deus está contemplando o teu culto individual. É por isso que algumas pessoas são sedentas, recebem, saem dali poderosamente edificadas e outras não conseguem perceber o que está acontecendo. Porque o culto ele é racional, você tem que saber o que você está fazendo. Assim como você que está em casa. Você também está prestando um culto ao Senhor. E muitas vezes lá em casa, quando chegava a hora, a gente estava ali, às vezes eu ficava tão preocupada em me preparar
para como se estivesse aqui. Sabe o que é isso, igreja? Nós temos que ter o temor do Senhor. E a palavra diz o seguinte: em tudo vocês sofrem, tá? Em tudo nós sofremos. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: que diante do seu sofrimento, que diante da falta, que diante daquilo que nós achávamos que ia tudo bem, de repente os nossos olhos são abertos e não está muito bem. Porque o tempo que nós temos passado é um tempo de sofrimento. Se não há um sofrimento instalado dentro da sua casa, há um sofrimento muitas vezes instalado muito próximo a você. E nós sofremos porque amamos pessoas. Esta semana nós perdemos uma irmã em Cristo, né? Nós perdemos, mas o Senhor a chamou. Você está entendendo? Que Deus não nos enxerga, Deus não trabalha com protocolo humano, Deus dirige a sua vontade com protocolos espirituais. E nós muitas vezes ficamos perdidos e sofremos porque não entendemos que a igreja de Cristo pode estar sim atribulada, em sofrimento, mas diz essa palavra, não angustiada. Diante do sofrimento, diante da falta, diante da situação onde você não tem como se defender, isso é estar atribulado. E muitos de nós estamos aqui, estamos aí atribulados. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sofrimento fará parte da nossa caminhada. Porém, o apóstolo explica para nós, atribulados sim, mas não angustiados. A palavra angustiado, ela tem uma parceria com a palavra aflito. Você já viu alguém aflito? Alguém aflito, ele se agita em si mesmo. Alguém aflito, ele vai perdendo o controle. Talvez você aqui ou você aí está perdendo o controle, quase desistindo de acreditar na promessa. Porque essa tem sido uma das estratégias do inimigo da igreja, atrapalhar a sua caminhada em Cristo. Então preste atenção, ele está nos encorajando, mas está nos dizendo uma verdade. Olha, nós seremos atribulados, nós teremos sofrimento, mas não angustiados, ou seja, não aflitos. Diante do sofrimento, da sua dificuldade, da sua decepção, da sua falta, virá sobre nós a tribulação, virá sobre nós aquela tormenta de meu Deus, o que eu faço? E a palavra está dizendo para nós, atribulados sim, em sofrimento sim, mas não angustiados. E como é que a gente faz essa transição? Não parece assim um paradoxo? Parece não, é um paradoxo. O que é um paradoxo, bispa? São ideias antagônicas. Espera aí, eu estou aqui atribulado, mas não angustiado? Pelo contrário, né? Poderia ser atribulado e angustiado. Mas as escrituras estão garantindo para nós, atribulado sim, mas angustiado não. É o que diz a palavra de Deus. E diz, mas, aleluias, atribulados, mas não angustiados, perplexos. O que é uma pessoa perplexa? É uma pessoa que se espanta com alguma coisa. Nós ficamos perplexos diante do que nos tem acometido. Do outro lado do mundo, como pode em horas, dias, chegar bem perto de nós? Isso é perplexidade. Meu Deus, como assim? Eu, como humana, me questionei muitas vezes, Senhor, a China, quilômetros e quilômetros de distância, como é que isso chegou até aqui? Isso é perplexidade. Quando você olhou para sua casa e disse, eu não estou acreditando que meu trabalho foi comprometido, que a minha renda foi comprometida, que não poderemos ir à igreja, que meus filhos não vão à escola, eu não vou mais poder entrar e cultuar o Senhor. Isso é perplexidade. Quando você fica espantado, quando você vê um telejornal e vem um desespero, produz até, somatização no corpo, calafrio, medo, dor de cabeça. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, perplexos sim, surpresos, espantados, mas não desanimados. Perplexos sim, mas não desanimados. Por quê? Porque o desânimo quer dizer sem vontade. Muitos já pararam a caminhada por causa do desânimo, porque talvez estava vivendo numa bolha de ilusão, achando que o evangelho de Jesus é totalmente ali, não, você entregou a vida a Cristo, não vai acontecer. Queridos, me lembra, sabe o quê? Justamente algumas situações do apóstolo Paulo. E eu quero que você lembre comigo, só para você ter ideia, eu vou citar 5 para vocês.
açoites, prisões, não é verdade? Naufrágios. Eu me lembro de uma situação na palavra de Deus que 5 açoites de 40 menos 1. Você tem noção disso? 5 açoites de 40 menos 1. Alguém faz a conta para a bispa, por gentileza. É 39 vezes 5, né? Deixa eu contar uma coisa para você. As prisões, nada disso. Fugir, criar situações para escondê-lo. Sabe o que acontece? Por amor a Cristo, nós temos que estar preparados para as perplexidades da caminhada. Porém, não desanimar diante dos desafios. Levanta sua mão onde você estiver e diga: eu posso estar perplexo, mas eu não vou desanimar. Em nome de Jesus. Porque se você desanimar, significa que o seu combustível acabou, que você está sem vontade. Como pode queremos estar perto de Deus só quando as benesses, quando as bênçãos dele têm sido derramadas? E no tempo da sua aflição você não está preparado? Que evangelho é esse, igreja? Um evangelho muito macio, muito camuflado. Não funciona assim, meus irmãos. Nós temos que ter estrutura para estarmos perplexos muitas vezes, mas não para desanimar durante a caminhada. Aqueles que vieram antes de nós passaram por essas situações. As aflições, elas estão no mundo e nós estamos vivendo uma aflição. Quantas vezes você chorou? Eu nem digo para vocês quantas vezes eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor começava a me trazer muitas coisas ao coração. E uma das coisas, igreja, que o evangelho, há quanto tempo você frequenta uma igreja? Há quanto tempo você tem de posse uma Bíblia, as escrituras na sua casa? Se tem alguma unção eclesiástica sobre a sua cabeça ou ministerial, há quanto tempo você conhece o poder do evangelho de Jesus? Então, se você o conhece, você tem estrutura suficiente para passar pelo que está acontecendo, sem desanimar, em nome de Jesus. Porque as nossas estruturas, elas estão sendo provadas. As nossas estruturas, não somente como igreja, grupo, comunhão, koinonia, mas a sua estrutura lá no seu quarto. Quando você está totalmente despido, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você que está nos ouvindo, os olhos do Senhor estão sobre você. E a palavra continua dizendo: perseguidos. Quem não tem sido perseguido tem alguma coisa equivocada, porque não perseguição é antagônico para quem ama Jesus. E a perseguição, ela tem uma origem, quando você vai entender a palavra perseguição, ela tem aí uma parceria, uma ligação com a palavra repressão. Quantas vezes nós somos reprimidos, segregados, né? Olha lá, uai, o que está acontecendo? O tanto de crente aí, acometido de doenças, acometido de infecções, queridos. Quem foi que disse que nós, quando colocamos a nossa cruz sobre nós e seguimos a Jesus, a palavra meu Senhor significa meu dono. Se Ele é dono, aonde Ele vai te colocar, o que Ele vai tirar, o que Ele vai fazer, o senhorio pertence ao Senhor, não é nosso. Hoje é dia de falar: Deus, está aí, Senhor. Se é aqui, assim eu servirei. Mas se aprove ao Senhor fazer diferente, eis-me aqui. Eu não vou mandar ninguém no meu lugar. Eu vou subir ao monte. Eu não vou mandar ninguém, porque nós estamos vivendo um tempo onde ninguém quer ser perseguido. Por quê? Difamado, retirado de uma lista. Muitas vezes isso não acontece só lá fora, acontece dentro também. Por quê? Porque o trigo cresce junto com o joio. E quando que a igreja de Jesus vai entender que a primeira seleção espiritual para o grande dia começa aqui, com a nossa postura diante do Senhor, diante das lutas. Irmãos, a presença de Deus é muito real aqui. A presença de Deus, ela é muito real, e nada do que eu planejei. É incrível como o Senhor tem controle. E uma das coisas que você está aqui, não seja distraído. E precisa existir em nós temor diante de Deus. Ou você acha que Ele não está te vendo porque estamos mascarados, né? Nos protegendo? Por quê? Porque nós estamos obedecendo às leis humanas, porque não somos rebeldes. E o Senhor, Ele está te contemplando. Não se distraia.
Quando eu digo distrair, não é pegar alguma coisa, não é nada disso. É quando o Espírito Santo está querendo falar com você. É quando o Espírito Santo está querendo te dar uma oportunidade. E Ele está dizendo, perseguidos. Isso faz parte da caminhada. Você não terá estrutura se não passar pela faceta, pelo caminho da perseguição. E perseguição inclui falarem mal de você. Perseguição inclui dizer que você não é profeta. Perseguição inclui fecharem a porta para você. Perseguição inclui os da própria casa não acreditarem em você. Perseguição é quando você chega num ambiente e há bochichos, há cochichos, há situações que constrangem você, porque você carrega, assim como o apóstolo, sobre você as marcas de Cristo. Eu imagino o corpo do apóstolo Paulo, as marcas físicas que ele carregava, e de outros personagens bíblicos. Aí eu quero que você, no nome de Jesus, se você puder, olhe para mim agora, e você que está em casa, escute. Se nós pudéssemos fazer um raio-x espiritual da sua vida, quais são as marcas por Cristo que há em nós? Se vocês pudessem fazer um raio-x, se pudessem daí para cá fazer um raio-x, quais são a marca, quais são elas na vida da bispa Cíntia? Quais são as marcas na vida dos pastores? Quais são as marcas na sua vida que carrega muitas vezes um cargo, uma excelente profissão, mas não tem uma marca de Cristo, do preço, não o preço pela bênção, mas o preço de permanecer firme na caminhada. Tem que ter marca de Cristo em nós. Às vezes você olha para um cristão e você acha que o fato de ser cristão, estamos muito tecnológicos, estamos mais inteligentes, ou pensamos que estamos. Nada mudou lá no céu. As leis espirituais, elas continuam as mesmas. E a palavra está dizendo, perseguidos, não tenha medo. Quando se levantarem e falarem todo o mal contra vós, vai doer, vai abalar as emoções, vai. Principalmente porque o brasileiro, ele é muito da linguagem corporal, ele é muito da expressão. Se ele gosta, ele sorri, se ele não gosta, ele fecha o tempo. E eu lamento tanto por isso, irmãos. Mas eu quero te ensinar um segredo. Você conhece uma árvore pelo seu fruto. Você não conhece uma árvore pelo que ela fala. Você conhece uma árvore se ela frutifica ou não. Eu quero dizer a você, perseguidos, mas não desamparados. A palavra desamparados, ela vem justamente de abandono. E abandono, ele é diferente de rejeição. Rejeição é assim, eu não quero você. Abandono é assim, eu não posso ter você. E a Bíblia está dizendo que você jamais vai estar desamparado. Que jamais você que está nos ouvindo vai ouvir do céu, não vamos trabalhar ao seu favor. Não funciona assim. Até porque ninguém recebe nada se do céu não for dado. E esta noite o Senhor está dizendo, perseguidos, mas na perseguição você não estará abandonado. E aonde que Deus vai nos dar o livramento? Dentro da perseguição. Nós estamos buscando honra. Honra nós achamos que é o seguinte, que é o Senhor se vingar daquele que nos feriu. É o Senhor se vingar daquele que em algum momento deixa. O mundo dá voltas. Tananã. O Senhor, Deus mata. Deus faz isso, queridos. Isso é humano. O que a Bíblia está dizendo de não desamparar? A Bíblia está dizendo que você não será abandonado em meio à perseguição. Você não será abandonado quando todos decidirem fazer outras coisas. Você não será abandonado pela presença do Espírito que habita dentro de nós. Você não será abandonado em honra. Não tem nada a ver com Deus pegar você e as pessoas te aplaudirem. Isso não é honra. Isso é outra coisa. O que é a honra? É você passar por aquela fase onde todos, inclusive você, não acreditava que poderia dali ressurgir. E de repente você se dá conta que muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor nos livra, nos protege de todas elas. Porque Ele é Deus, igreja. E eu não estou preocupada com aquele coração que fechou, que não quer receber. A minha preocupação hoje como ministra do Evangelho é a responsabilidade espiritual dessa palavra alcançar o seu coração e ela frutificar dentro de você. Porque não tem possibilidade da palavra de Deus encontrar um coração quebrantado e ela não produzir libertação.
A Bíblia continua dizendo, olha, perseguidos, mas não desamparados. E algo muito importante que Deus quer dizer a todos presentes e a você que está nos ouvindo. Abatidos. O que é abatido? Abatido é derrubado, igreja. E durante esses dias, quantas pessoas derrubadas? Quantos de nós tropeçamos? Você sabe o que é derrubar? Muitas vezes não é porque você quer. Muitas vezes você derruba sem querer. E às vezes o tropeçar nos coloca em situações onde alguém precisa vir nos ajudar. E o papel do Espírito Santo é o seguinte: é olhar para aquele que foi abatido. Pensa comigo, abater um caça que estava no céu, um exemplo. Significa que aquele caça caiu, acabou. Muitos de nós, nesses últimos tempos, nós temos estado abatidos. Muitas vezes disfarçados de pessoas que estão de pé. Mas o Senhor está dizendo esta noite, neste lugar onde a presença de Deus habita. E eu louvo ao Senhor porque Deus está aqui. E aonde a presença do Espírito, algo novo se manifesta. Não é porque somos bons, bom é o Senhor. Não é porque sabemos alguma coisa, porque na verdade, se a verdade não nos libertar, nós não seremos livres. E às vezes nós estamos abatidos espiritualmente, falamos, Senhor, para onde eu vou, para onde eu vou? Lembra lá de João 6, verso 66, para quem iremos nós? A resposta vem em seguida, só o Senhor tem palavra de vida eterna. E isso veio, igreja, depois de um discurso duro de Jesus, onde muitos se ausentaram. Você está entendendo? Às vezes Deus vai falar conosco como pai. Quantas vezes os pais sentam os filhos e dizem, não vai fazer, não vai fazer, vai fazer. O Senhor está te visitando e Ele está nos observando esta noite. Muitas vezes abatidos emocionalmente, por uma vergonha, por uma acusação, por um abandono, por uma rejeição emocional. Eu quero dizer que você que está escutando essa palavra, se você foi abandonado, rejeitado, se te traíram, se te machucaram, se te abateram, a palavra de Deus diz, abatidos, mas não destruídos. Não estamos destruídos, igreja. Você não está destruído, porque a mão do Senhor, ela está sobre você. E aí você pergunta, você sabe o que é a palavra destruído? Arruinado. Fulano está arruinado. Você não precisa espalhar, porque a própria carnalidade que muitas vezes há entre nós espalha as notícias ruins. E fora a opressão que Satanás lança para que todo mundo saiba o que aconteceu com você. Mas independente disso, eu quero dizer algo ao seu coração. Você só tem passado por uma tribulação, por uma angústia, por perplexidade, por desânimo, perseguição, desamparo, muitas vezes abatido e pensa que está destruído. Só passa por isso quem assumiu um compromisso com a palavra de Deus. Quem assumiu um compromisso de carregar sobre si as marcas de Cristo. Espiritualmente, quais são as marcas de Cristo que nós temos? Eu me converti ao Evangelho na minha adolescência. E outro dia eu estava lembrando disso. Irmãos, quantas situações de tribulação, quantas situações de angústia. Foi aí que eu aprendi que o quarto secreto não é o seu quarto de dormir, né? Os aposentos, né, pastora? Não é. O seu quarto secreto é uma dimensão espiritual que você pode estar lá no metrô e você pode estar no quarto secreto. Você pode estar sendo afrontado e você pode entrar no seu quarto secreto. Você pode estar sem alguma coisa material e você pode entrar no seu quarto secreto. Você pode estar passando uma luta no seu casamento. A presença de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. E o Senhor hoje está te dando uma oportunidade. O Senhor está dando uma oportunidade para todos nós. A oportunidade de entender. Entra no quarto secreto. Entende que a sua situação não é para te envergonhar. Não é para envergonhar você não ter alguma coisa. Não é para envergonhar você não ter de repente algo material. Não confunda. Hoje eu falava com meu esposo, contava para ele uma situação e ele falava o seguinte, né, do jeito dele: caracas, o mundo dá voltas, ó a palavra de Deus se cumprindo. E nós lembramos que antes
de você colher, você precisa escolher o que você está plantando. Eu quero colher, recebe. Recebe o quê? Sabe o que é o receber? O receber é combustível para regar mais uma semente que já foi plantada. Tem gente irônico na casa de Deus. Tem gente, querido, com o ego extremamente inflado. Deixa eu dizer uma coisa para você. No céu não teremos essa oportunidade. Para de julgar os outros. Permita conhecer o coração da outra pessoa. Nós estamos o tempo todo avaliando o que é por fora, irmão. Isso aqui é estética. Se você vê minha mãe, eu sou a cara da minha mãe, né? O cuidado que a gente tem é mérito. Cuida do cabelo. Falar nisso, cabelo, né, gente? Ninguém viu, mas, né? Tô morrendo de vergonha. Isso é coisa do bispo amigo de vocês, viu? Deixa eu contar para você. O cuidado por fora é estético. Estético. Mas mérito mesmo é quem você é por dentro. Hoje a gente tem que ensinar a gentileza para a igreja. Você tem que ensinar para a igreja que a oração, quando falamos em oração coletiva, é cada um orando por si. E às vezes o ministro, ele está aqui, o conselheiro, o mentor, ele tem tanta dificuldade porque ele acha que as pessoas não estão entendendo. Mas é porque, na verdade, igreja, nós temos que manter as coisas exatamente como elas são. Se você não deixar o rio de vida lavar os seus pensamentos, pensamentos muitas vezes de será que vou conseguir, igreja? Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século, igreja? Tá, é o maligno, não é? Mas será que a tecnologia também não pode ser o Deus desse século? O que ela facilita, ela também cega muita gente. Será que o egoísmo? Deixa eu falar uma coisa para a igreja, entenda. Todo mundo, sabe, a gente tem até discutido isso aí, discussões até na mídia. Será que está todo mundo no mesmo barco, irmão? Não entra nessas filosofias humanas, não. Isso vai dar trabalho. Entenda que Deus tem um propósito único. Que todos nós venhamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele morreu, esteve morto, ressuscitou. Para que eu e você pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Prometeu que estaria conosco. Enviaria o seu Espírito, mas Ele fez uma promessa. Ei, na casa de meu pai há muitas moradas. Outro dia o Senhor me tocou com um texto. Eu abri a janela bem cedo e olhei para o céu e achei aquilo muito lindo. E aí o Senhor justamente me inspirou a dizer o seguinte: se o céu é tão lindo, imagina Deus. Vocês têm noção? Se o céu é tão lindo, imagina Deus. Aí onde você está? Aonde você está? Se você entendeu esta palavra, se você compreendeu que o que cantamos está contido aqui, não pode ficar simplesmente aqui, verbalizamos, adoramos, isso é tão bom. Você viu que não tem valor humano que paga isso aqui? Ou tem? O que eu senti ali não tem. Sabe por quê? Porque são nuances espirituais. Para de tratar no mundo terreno aquilo que é do Espírito. E eu trago hoje essa mensagem para o seu coração. Não tenha medo quando você estiver atribulado. Não tenha medo. Eu atendi no consultório umas 3 semanas atrás uma pessoa que de tanto medo ela desenvolveu todos os sintomas desse episódio que estamos enfrentando. Todos os sintomas. Por quê? Porque nós não podemos brincar com a nossa psique, com a nossa emoção. Evite. Tem gente que está triste e vai para a rede social. Não, você está triste? Vá para o lugar secreto. Mas é tão legal ver a vida das pessoas. Não, não é legal. Isso está atrapalhando a sua identidade. Porque o que Cristo te diz, lá diz tudo o contrário. Pessoas com problema de aceitação. Olha que tribulação. Olha que tribulação. E ela está dizendo o seguinte claramente, a Escritura: atribulado. Mas olha, não angustiado. E angústia é aqui, igreja. Muitas vezes a angústia ela é tão profunda que você começa a sentir dor de estômago, dor nas costas. Se angústia, entra no quarto secreto. Diz mais a palavra, perplexo. Eu não sei se aconteceu com você, mas diversas situações em nível de trabalho, a nível de comprometimento, a nível de família, a nível de pastoreio, e a gente fica perplexo. Por quê? Aí a gente vai para Deus. Deus, por quê? Como assim, igreja? Nós estamos há décadas sendo avisado que Jesus vem buscar a sua igreja. Estamos há décadas, há centenas de anos
dizendo que o trigo cresce junto com o joio, mas um tem função e o outro não. Em nome de Jesus, é muito forte o que o Espírito Santo ministra ao meu coração para dizer. Não é fácil. Nós que somos pais, temos família, nós não queremos abrir os nossos olhos para entender o que acontece quando um cristão é chamado antes do arrebatamento. Por que a gente não quer falar nisso? Porque nós somos preparados para a vida aqui na terra. Porque o Deus desse século está fazendo o que, amada igreja? Olha o que diz a palavra 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Porque é Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É dele, igreja. Precisei sentar e explicar. Nós cremos na misericórdia de Deus, mas se acontecer algo e fomos chamados pelo Senhor, aleluias, que o teu coração esteja firme. Porque você tem acreditado em mentira humana. Quem disse que você não vai passar por aflição? Quem disse que Deus não está provando a sua estrutura? Talvez um crente distraído, um crente soberbo, um líder totalmente sem direcionamento, não conhece os carismas. O que é carisma? Que são os frutos do Espírito. Será que Deus não está provando a sua firmeza, as suas bases? Quando abre a sua geladeira e tem glória, e quando não tem, irmão, glória também. Porque a providência, ela não acontece quando tem, a providência é quando não tem. E Deus está mandando dizer aqui hoje, carregados de confiança em Cristo, saiba que a providência, ela vem quando acaba. Senão não é providência. É como se fosse um aditivo. Não, Deus, Ele quer fazer você experimentar algo diferente. Não podemos mais, depois desses 90, 80 dias, já não poderíamos antes, ainda mais agora. Precisa existir algo diferente em nós. E quando eu digo isso, queridos, humildade não tem a ver com o que você veste, não tem a ver com o que você tem. Humildade é uma outra parada mais profunda. E quando você é humilde, a primeira coisa que resplandece na sua vida, sabe qual é? É o fruto de ser um intercessor e apaixonados por trazer almas perdidas nas trevas para a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Para quem você pregou durante esse tempo? Para quem você pregou? Para quem você falou do amor de Deus? Eu estou amando uma experiência que é andar, de aplicativo. Toda vez que eu entro no carro, eu posso esperar, e não foi diferente hoje. Eu sei que aquela pessoa que está ali, eu não sei quanto tempo ela tem de vida, eu também não sei quanto tempo eu tenho de vida. A gente tem que parar de ficar querendo escrever história humana. Se acontecer bem, se não acontecer, glória a Deus. A gente está achando que abençoado é aquele que é enaltecido, que está numa rede social bombando. Eu nem gosto dessa palavra. Aquele que está no outdoor, não, querido, não tem nada a ver com isso. Muitos que vieram e escreveram a história do Evangelho não tiveram seu nome citados. Que filosofia é essa que diz que quem é bom é só quem está em evidência? Não é. As pessoas mais poderosas, muitas vezes dentro de uma congregação, são os intercessores que estão ali sentados, mas estão antenados, são verdadeira fonte de palavra e de profecia. Que negócio é esse? Eu já falei para Deus, Deus, o Senhor me deu muita oportunidade, e eu louvo a Deus por cada uma delas, mas não foi fácil entender a minha chamada, entender o meu propósito. Se hoje o Senhor me permite estar aqui, eu louvo a Deus. Mas um dia o Senhor falar comigo, acabou. O seu lugar é no último lugar, intercedendo por cada vida que entrar na igreja. Ainda assim eu louvarei. Porque eu não estou arregimentada em um Deus que me faz evidência. Eu estou arregimentada em um Deus que glorifica o nome dEle através da minha vida. E o Senhor está mandando dizer isso para alguém. Para tudo. Se sujeita ao processo de Deus na sua vida. Se você está atribulado, você vai abrir os seus lábios e dizer, Senhor, eu estou aqui.
como você que está em casa agora. Eu estou atribulado, mas angustiada não. Angustiada não, porque a angústia, ela vai me fazer aflita, e o aflito ele não pensa. O aflito vai lá e fala o que quer, e a gente não vai caminhar por isso. Talvez você está aí, você está dizendo, mas tem doença na minha casa.